A soldagem é uma das operações mais vistas na indústria, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma daquelas que esconde muitos perigos. Hoje, a gente vai montar um guia rápido para fazer uma inspeção de verdade, focando naquilo que realmente faz a diferença para a segurança. Olha, quem está no chão de fábrica sabe bem disso. Cada solda é um universo diferente. O processo que une chapas grossas não tem os mesmos perigos de uma solda de precisão, nem de perto. A grande questão é, numa inspeção rápida, como saber para onde direcionar o olhar? Como identificar o que é crítico? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. A nossa missão é bem simples e se divide em 3 passos lógicos. Primeiro, identificar que processo de solda está rolando ali. A partir daí, segundo passo, mapear quais são os perigos mais prováveis. E, claro, o terceiro, saber quais controles aplicar para acabar com esses riscos ou, pelo menos, reduzi-los de forma eficaz. Então, a nossa agenda para essa conversa é essa aqui. Vamos alinhar a nossa missão, aprender a identificar os processos só de olhar, mapear os perigos, aplicar a hierarquia de controles do jeito certo e, no final, sair com um checklist prático na mão. Vamos começar! A missão de quem inspeciona uma solda vai muito além de só preencher um papel. É um trabalho de investigação, sabe? De detetive mesmo. É transformar o que se observa ali, no calor do momento, em ações que de fato protegem as pessoas. Cada detalhe no ambiente nos dá pistas valiosas sobre os riscos. E tudo, absolutamente tudo, começa com a primeira habilidade, a identificação visual do processo. Saber o que está acontecendo é a chave que abre o mapa de riscos. O que a gente vê, mesmo de uma distância segura, já nos diz quase tudo o que precisamos para começar bem a inspeção. Então vamos lá, diferenciar os processos mais comuns. Bateu o olho, viu um arco elétrico bem intenso, muita faísca, muita fumaça e o operador trocando uma vareta toda hora? Pode apostar, é SMAW, o famoso eletrodo revestido. Agora, se o arco parece mais estável, com um barulho contínuo e o arame sai direto de uma bobina, aí provavelmente é MIG-MAG. O cilindro de gás ali do lado confirma. O processo TIG, esse é o mais limpo. É um arco super preciso, quase sem faíscas para trabalhos mais delicados. Por último, tem um que engana, o arco submerso, o SAW. Nele o arco é invisível, ele fica coberto por um pó granulado, o fluxo. É um processo mais industrial, sem luz ou fumaça visível. E olha que legal, até os EPIs dão pistas. Uma luva mais grossa, de raspa, foi feita para aguentar o calorão e os respingos do eletrodo revestido. Já uma luva mais fina, de vaqueta, que dá mais sensibilidade na mão, é a escolha óbvia para a precisão que o processo TIG exige. Então, olhar para os consumíveis e os EPIs em uso ajuda a confirmar o que a gente está vendo. Certo, processo identificado. Agora a gente vai para o segundo passo, mapear os perigos. Cada processo tem os seus riscos que se destacam, e o nosso trabalho é exatamente conectar uma coisa na outra. Para organizar o raciocínio, a gente pode agrupar os perigos em 4 grandes categorias. Temos os riscos físicos, como a radiação do arco, o calor, o ruído. Depois, os químicos, que são os fumos e gases muitas vezes invisíveis. Os elétricos, com o perigo constante de choque. E, claro, os riscos de acidentes e segurança em geral, como incêndios e problemas com cilindros de gás. E quando a gente fala dos riscos químicos, o alerta tem que ser máximo. Esse dado aqui é fundamental. Fumos de solda não são só fumaça. A IARC, que é a maior autoridade mundial em pesquisa de câncer, classifica esses fumos no grupo 1. O que isso quer dizer? Que existe prova científica suficiente de que eles causam câncer em seres humanos. É um fato. E dentro desses fumos, existem alguns vilões bem conhecidos. O manganês, por exemplo, é comum na maioria das soldas e afeta o sistema nervoso. Se a soldagem é em aço inox, o grande perigo é o cromo hexavalente, um agente cancerígeno confirmado. Até o pó de ferro, que parece inofensivo, pode causar uma doença pulmonar chamada siderose, ou seja, o tipo de metal que está sendo soldado diz exatamente qual desses agentes está no ar. E não dá para esquecer da eletricidade, de jeito nenhum. Durante a soldagem, o circuito todo está energizado. Os cabos, a garra, a tocha e a própria peça onde se está trabalhando. Um contato descuidado, principalmente com chão molhado ou até com um suor, pode causar um choque elétrico fatal. Ok, já identificamos o processo e mapeamos os perigos. Chegou a hora de pensar na solução. Vamos para a terceira etapa, aplicar os controles corretos, sempre usando uma lógica que prioriza a segurança lá na origem do problema. O ponto crucial aqui é seguir a hierarquia de controles. A base de tudo, e sempre a medida mais eficaz, são os controles de engenharia. Eles atacam o risco na fonte. Depois, vêm os controles administrativos, que organizam o trabalho para diminuir a exposição.
E só por último, como a barreira final, vem o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. Controles de engenharia são soluções físicas, concretas. O melhor exemplo é um sistema de exaustão localizada, aquele que captura os fumos antes mesmo que eles cheguem no nariz do soldador. Outros exemplos importantíssimos: usar cortinas ou cabines de solda para conter a radiação e os respingos, garantir que a máquina de solda esteja bem aterrada e, claro, manter os cabos e conexões elétricas em perfeito estado. Já os controles administrativos mudam a forma como as pessoas trabalham. Isso inclui o quê? Treinar os soldadores sobre os riscos daquela tarefa específica, isolar e sinalizar a área para proteger quem passa por perto, criar procedimentos como análise preliminar de risco e garantir a boa e velha organização e limpeza do local, mantendo tudo livre de materiais inflamáveis. E por fim, o EPI, a nossa última barreira de proteção. A máscara de solda, que protege os olhos da radiação. Para lidar com os fumos, quando a exaustão não resolve tudo, a proteção respiratória é obrigatória. Luvas, avental e roupas especiais protegem contra queimaduras. E, para o barulho, o protetor auricular. Com todo esse conhecimento, como é que a gente aplica isso de forma rápida no dia a dia? Vamos consolidar tudo num checklist mental, prático, para usar no campo. Aqui estão os 5 pontos para verificar em qualquer operação de solda. Primeiro, qual o processo e os consumíveis sendo usados? Segundo, existe exaustão localizada? Ela está ligada e funcionando bem? Terceiro, a área está isolada, organizada, livre de inflamáveis? Quarto, como é que estão os cabos elétricos e o aterramento? E quinto, o soldador está usando todos os EPIs corretos para aquela tarefa? Essa é a lógica central. É fundamental ter esse fluxo em mente. Primeiro, identifique o processo para poder entender os riscos. Depois, mapeie os perigos específicos daquele processo. E com os perigos na mão, priorize sempre, sempre os controles na fonte, os de engenharia. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com base no que a gente conversou, na próxima inspeção de solda, qual vai ser o primeiro risco que vai ser procurado? Só de pensar nisso, a gente já dá o primeiro passo para uma inspeção muito mais segura e muito mais eficaz.